O assunto de hoje são as serosas que revestem a cavidade, tanto a celomática, quando a gente trata de animais que não têm esse diafragma separando o tórax do abdômen, como a serosa pleural, pericárdica e peritoneal. Nós temos o tórax nesta cavidade em forma de um cone, que na região cranial ela é côncava, formando essa pleura, essa cúpula pleural aqui na ponta. Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Observem que nós temos o gradil de costela, aqui é o antímero direito, e aqui a região abdominal, músculos oblíquos. Nós estamos vendo aqui o oblíquo externo do abdômen. E a aponeurose por onde ele está fixado. Então, foi feita uma incisão no arco de costelas. Então, aqui é a região do hipocôndrio. E também nessa aponeurose aqui do músculo reto do abdômen, com os oblíquos, né? E o transverso também, que vai fazer parte desse arranjo que fecha a parede abdominal. Vamos rebater essa musculatura do abdômen para ter acesso à cavidade abdominal. E aqui o externo também foi cerrado e vamos abrir a grade de costelas. Vocês estão tendo acesso aqui agora aos lobos pulmonares, ao músculo diafragma. É importante essa imagem da cúpula diafragmática. Vocês vejam que ela vai empurrando a lobação de pulmão. Também aqui vocês já têm acesso ao coração, na região do mediastino médio. Lembra que aqui é a cúpula pleural, então nós temos o mediastino cranial. Sempre nós vamos tomar como base o coração. Então, cranialmente ao coração, nós temos a região de mediastino cranial. O coração está no mediastino médio e caudalmente ao coração, até terminar a cavidade torácica, é o mediastino médio. Desculpa, mediastino caudal. Observem que a cavidade torácica ela é bem menor do que a grade de costelas inteira, devido a essa conformação côncava desse diafragma. Quem vai estar aqui abaixo? Olha lá. Como é uma vista direita, nós vamos observar bem o fígado. Então, tá muito bonita aqui a imagem da lobação do fígado desse cachorro. Observem que aqui eu já tenho peritônio. Então, se eu voltar um pouquinho na imagem, vocês estão vendo aqui pleura diafragmática, que é parte da pleura parietal. Quando eu vou rebatendo aqui o músculo diafragma, vocês já estão tendo acesso aqui ao peritônio diafragmático, que já é uma subdivisão do peritônio parietal. Lembra que o músculo diafragma é um músculo esquelético, portanto ele tem uma inervação periférica, é um nervo espinal que vai inervar ele, já que ele é um músculo esquelético, que sai lá da cervical, coluna cervical, e vai adentrar o tórax para inervar esse músculo, é o nervo frênico. Agora eu vou voltar no Atlas, eu quero que vocês identifiquem aqui o arranjo desse diafragma. Vocês observam que nós temos essa pele envolvendo. Eu vou tirar a camada superficial de pele, nós vamos ver essa musculatura. Musculatura, vocês virem a anatomia 1. Vou tirar aqui os músculos.
Vocês não estão vendo o esqueleto, eu vou deixar só uma sombra do esqueleto para nós termos uma noção da posição dos órgãos. Então, os ossos vão nos ajudar a identificar a localização deles. Eu vou tirar o sistema nervoso, linfático e o endócrino. Perfeito. Observem toda a vascularização, o arranjo desse esqueleto. Esse animal ele tem 18 costelas. Observem aqui o músculo diafragma, os intestinos. Agora eu vou tirar o sistema digestório e vocês vão ter acesso deixa eu colocar aqui a essa cúpula pleural. Observem que nós temos nessa grade de costelas ali abaixo, ó, o pulmão. Deixa eu tirar o pulmão. Quando nós tiramos o pulmão, vocês estão observando aqui o coração e aqui todo esse diafragma. Eu vou girar para vocês terem a visão. Olha aqui o ápice desse coração, tá vendo? Ventrículo esquerdo e aqui o diafragma. Essa imagem eu quero que ela fique mais clara na cabeça de vocês. Nós temos aqui o arranjo desse diafragma em forma de cúpula. E outra coisa importante que vocês estão vendo aqui é a veia cava e a aorta, elas são paralelas. Nós temos os rins, rim direito e o rim esquerdo, posicionados próximo aqui ao pilar do diafragma. Lembrem que o pilar do diafragma, eles vão se inserir na região, no início de vértebra lombar. Aqui, da região chifoide, cartilagem aqui, chifoide do externo, até chegar na lombar é uma grande distância. Portanto, este espaço cranial de abdômen, ele é ocupado principalmente por fígado, que fica no antímero direito. Olha, eu coloquei o digestório. Só que ele não tira os intestinos. Vocês têm que imaginar que aqui à direita tem a maior parte do fígado, ele se joga aqui, e à esquerda é o estômago. Vou colocar numa vista lateral. Eu quero virar ele. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ele não... Vou ter que diminuir um pouco, tá muito grande. Agora vamos observar lateralmente como que fica a posição desse fígado aí dentro. Olha a relação aqui da região chifoide com o ápice do coração. Aí vocês já vão fazendo as correlações também com o esqueleto. Eu gosto de deixar a sombra aí do esqueleto para vocês terem essa noção. É importante na hora que vocês forem fazer a auscultação das bulhas cardíacas, onde vocês vão colocar o estetoscópio, né? Aqui tá esse coração. Eu vou tirar agora o diafragma. Vou fazer o seguinte, deixa eu deixar o diafragma aí e vou colocar o sistema digestório, beleza? Então vocês têm noção aqui, ó, diafragma e lá dentro do abdômen,
O abdômen, pessoal, apesar da parede lateral do abdômen ser estreita, que igual vocês viram lá no vídeo daquele cachorro, dentro da cavidade é grande, porque ela ocupa boa parte da caixa torácica. O diafragma, né, com esse formato de cúpula dele, faz com que esses órgãos invadam mais esse gradil de costelas. Então, agora eu vou tirar o músculo diafragma. Vocês estão tendo acesso aqui, ó, fígado, os cólons, aqui intestino delgado. O rim, não vou conseguir apontar ele aqui, mas ele tá dorsalmente. Mas vocês enxergam aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó, a aorta. E aqui veia cava. Essa imagem também, eu gostaria que vocês tivessem mais clareza do arranjo da veia cava e da aorta. É importante que vocês compreendam que a veia cava, ela tem uma projeção no centro do tórax. Aí ele vai perfurar pelo forame da veia cava. Ele entra na cavidade abdominal, na área desnuda do fígado. Eu vou explicar o que é essa área desnuda. Ela nada mais é que uma área que não tem serosa envolvendo, não tem peritônio no caso, que a gente está falando agora em abdômen. Esta área desnuda é por onde esta veia cava passa, então ela vai dando uma volta em sentido dorsal dentro da cavidade abdominal, com uma relação estreita entre o diafragma e o fígado, até atingir a região dorsal. E aí ela vai ficar paralela à aorta. A aorta, ela sempre, né, ela tá dorsal aqui, não é isso? Então, deixa eu ver se eu consigo marcar. Aqui a aorta, tá vendo? Então, ela faz o arco da aorta saindo do coração. Opa, que eu tô com dificuldade de acertar justamente a aorta. Mas enfim, tanto a aorta como a veia cava na região abdominal, elas correm paralelas, ventrais ao corpo vertebral das vértebras da cavidade abdominal. Bom, eu vou tirar agora o intestino, eu tirei o fígado e agora tirando o intestino. E vocês têm acesso a esse gradil de costelas agora sem o diafragma. Então observem que o espaço é grande. E agora eu vou colocar lá o diafragma, tá vendo? É importante esta informação. Também quero que vocês reparem a posição do rim, tanto o rim direito como do rim esquerdo, da veia cava e da aorta aqui abdominal. Então, todas abaixo do corpo vertebral. Então, nessa região dorsal da cavidade. O rim, ele é lateralizado, né? Ele é mais lateral. Então, observem aqui a posição de pulmão nesse tórax. Eu vou tirar agora o pulmão, vocês vão ter noção aqui do coração. Olha a posição do ápice do coração, olha a região aqui, né, do braço e do antebraço. Região de olecrano, né, para vocês já irem fazendo correlações. Observem dentro da caixa torácica. Já imaginem onde está o mediastino cranial, mediastino caudal.
mediastino médio. Mediastino médio é onde está o coração, então vocês vão traçar uma linha reta aqui, com o coração. Olha o músculo diafragma aqui. Uma vista direita. Então, se aqui é a vista direita, o que nós temos aqui é o fígado. Ele se joga bem aqui na vista direita. Os ruminantes têm um estômago muito grande. Portanto, né, o estômago ocupa todo o antímero esquerdo. Vamos ver lá do outro lado. Olha o arranjo dos intestinos no antímero direito. Nós vamos estudar isso nesse semestre, a posição deles. Vocês já têm que ir desenvolvendo o olho de vocês para analisar a posição desses órgãos. Por isso que o esqueleto ajuda a gente demais. Olha que interessante. O rumen, ele é enorme, ocupa esse antímero esquerdo, boa parte desse antímero. Na verdade, o antímero esquerdo é todo mesmo rumen, é uma loucura. O abomaso, ele vem ventralmente aqui. O diafragma, ele também naquele formato de cúpula, mesma ideia. Todos os animais têm esse arranjo, tá? Vou tirar agora a parte do diafragma. O que nós temos é um rumen enorme nos ruminantes. O estômago, né? São 4 câmaras estomacais enormes. E por causa disso, os órgãos do antímero esquerdo, eles são empurrados para o antímero direito. Daí, vocês enxergam este rim, o próprio rim esquerdo, se jogando para o antímero direito, devido a essa compressão mesmo de rumen. Então, achei bacana essa ilustração desse atlas, para vocês terem essa noção. Nas outras espécies, você tem, né, o rim esquerdo, ele está lá mesmo no antímero esquerdo, o rim direito no antímero direito. A gente vai ver que tem uma variação, um é mais cranial do que o outro, mas um em cada antímero. Aqui nos ruminantes, não, a tendência é esse rim esquerdo se jogar mesmo para o antímero direito. E não só o rim, né? Tudo é empurrado para o antímero direito. Vocês lembram? Deixa eu colocar o digestório aqui. Olha aqui, ó, o rumen, o abomaso e retículo. Olha os intestinos aqui do outro lado. Tudo empurradinho, ó. Intestino delgado, intestino grosso. Então é uma loucura como que esse estômago tem essa capacidade de, né, tanto que ele aumenta de tamanho, isso é de propósito, devido ao hábito alimentar dele. Aqui, né, é mais estreito o tórax, e ter a cúpula diafragmática faz com que esse tórax ele fique mais reduzido, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de expansão de pulmão. Agora, a cavidade abdominal é uma loucura. A gente tem um espaço bem maior para abdômen do que tórax. Apesar da gente olhar o animal de fora e ter aquela impressão que o gradil de costela tudo é tórax, então ele só tem pulmão, coração e os órgãos que passam por ali no mediastino, mas não é assim que funciona. Vocês estão percebendo que o fígado e o estômago empurram bastante. É claro, os intestinos também. Show, né? Então, vocês perceberam o arranjo básico do desenho do corpo. Agora, eu quero que vocês relembrem o que nós estudamos referente às pleuras. Vocês já fizeram essa atividade, então vamos só recordar aqui.
nós temos a pleura diafragmática, que ela é ramo, é uma das subdivisões da pleura parietal. Pleura parietal reveste toda a cavidade da parede, não é isso? Então, quais são os ramos dela? Pleura diafragmática, depois a pleura que está revestindo internamente ali as costelas, pleura costal, aí ela reflete aqui e forma a cúpula pleural e vai dar origem à pleura mediastínica. Aqui vai formar aquela parede no centro da cavidade torácica. Então, nós temos uma pleura mediastínica aqui cranialmente e também uma pleura mediastínica aqui caudalmente. A reflexão aqui da pleura diafragmática para formar a pleura mediastínica caudalmente. Aqui nós temos o pulmão. O pulmão brota nessa região e ele vai ser revestido também por essa serosa. Neste momento, nós chamamos de pleura visceral ou pleura pulmonar, tá? Portanto, ela reveste o órgão vai ficar suspenso e flutuando aí dentro, mas é preso por essa região do hilo pulmonar que nós chamamos. O hilo pulmonar é onde entram e saem estruturas para este órgão, no caso aqui o pulmão. E também existe uma prega dessa serosa, que é o ligamento pulmonar. O ligamento pulmonar também vai prender este pulmão aqui no diafragma. Se vocês observarem essa imagem aqui, ó, nós temos aqui pulmão. Então, ela vai, o ligamento pulmonar, que nada mais é que dobra dessa pleura, ela vai revestir, ela vai sustentar esse pulmão aqui no diafragma. Porque senão, gente, o pulmão ia ter uma tendência de cair dentro da cavidade, se fosse preso só pela região do hilo pulmonar. Ele tem um tamanho grande, né, em relação aqui a toda a cavidade torácica. Então, é necessário esse ligamento pulmonar para manter ele nessa posição, tá? Então, fechamos aqui este arranjo das pleuras, parietal e visceral. Continuando nesse raciocínio, para a formação da pleura, vamos agora imaginar as voltas que a pleura faz para formar essa parede mediastinal. Lembra, nós temos uma pleura que reveste internamente aqui as costelas. Quando esta pleura ela dá uma volta, uma reflexão e vai formar a parede aqui do mediastino, nós temos um recesso. Qual que é o nome desse recesso? É um recesso entre a costela e o mediastino. Então, é um recesso, vocês têm que imaginar, ela está envolvendo a costela, aí ela reflete e vai formar a parede. Então, essa reflexão é justamente entre costela e mediastina, o recesso costo-mediastinal. Ao mesmo tempo, ela vem aqui da parte das costelas e vai envolver o diafragma. Lembra daquele desenho de cúpula do diafragma? Ele vem, tudo isso aqui é diafragma. Imagina, ele vai prender aqui no lombar. Então, ele vem, tudo isso aqui é diafragma. Ele sai daqui, ó. Olha que, na verdade, aqui é a ponta do coração. Ele tá vindo aqui, ó, e faz este arranjo. Consegue imaginar o músculo diafragma aqui? Então, tudo isso aqui é diafragma. Esta volta do arco de costelas para o diafragma, tudo isso aqui é o recesso, como que a gente chama? Da costela com diafragma, costo diafragmático. Tá aqui, não tem segredo. Tranquilo? A gente já viu isso na aula teórica, a gente só tá visualizando melhor aqui na peça. Também nós temos aqui da região lombar com diafragma. Então, o recesso
lombo diafragmático. Outro que existe é entre o mediastino e o diafragma. Pessoal, aqui não é o diafragma, falei, ó, ele vem daqui, dá uma volta e vai para lá. Vou fazer o desenho aqui para ficar mais claro na cabeça de vocês, ó. Então, o diafragma faz isso. Tá vendo o arranjo dele? É claro, né? Eu dei uma curvada aqui, ele era para ter feito uma cúpula mais bonitinha aqui, mas vocês estão imaginando que tudo isso aqui, ó, é músculo diafragma. Então, daqui para a parede do mediastino, essa reflexão aqui é justamente esse recesso mediastino diafragmático. É o que eu pedi no exercício lá do AVA. Falei para vocês, desenha onde é a fixação do mediastino no diafragma. Esta imagem, ela está bem representativa. Nós temos aqui uma vista cranial do diafragma de um cachorro. Observem que ele tem uma forma de cúpula. Aqui está o centro tendíneo desse diafragma e as fibras radiais da musculatura esquelética do diafragma. Forame da veia cava, hiato esofágico, hiato aórtico. Justamente neste local que eu estou apontando aqui, é onde fez a incisão da parede mediastinal. Pessoal, é tudo a mesma serosa, é tudo a mesma lâmina, não é? A mesma pleura que reveste as costelas, é a mesma pleura que reveste o diafragma, é a mesma que reveste o pulmão, é a mesma que forma a parede do mediastino. Nós damos nomes diferentes, mas é a mesma estrutura. Então, vocês têm que imaginar que ela está recobrindo o diafragma, e aí ela está recobrindo, e aí ela pega e forma uma parede no centro que cruza todo o tórax. É crânio caudal. Fica ali no centro. Para proteger os órgãos e as estruturas anatômicas que passam dentro do tórax. Porque imagina esse pulmão, ele está inflando toda hora, ele está ali, enchendo, expelindo o seu ar, o coração está batendo 24 horas por dia. Então é muito movimento e passam várias estruturas dentro desse mediastino. Olha para vocês verem, o esôfago. Passa conteúdo dentro do esôfago, ele também dilata na hora que está passando o bolo alimentar. A gente tem o tubo traqueal, que passa na região de mediastino cranial. Agora, pensando aqui, nós estamos vendo uma imagem de mediastino caudal. O mediastino caudal nada mais é do que esse espaço aqui, certo? Olha, o corte aqui da parede do mediastino. Então, esse centro aqui, pegando também aqui a região do esôfago, então essa aqui e a aorta aqui, né? Tudo isso aqui tá no mediastino caudal e o forame da veia cava. Tanto é que lá na aula teórica a gente falou da prega da veia cava. A prega da veia cava a gente vai observar bem ela nesta imagem. Não, essa imagem não dá para ver bem a veia cava. Eu não trouxe uma imagem que dá para ver, mas vocês vão ter que imaginar. Porque aqui nós temos o lobo acessório também, que está atrapalhando a gente enxergar. Ela é melhor ver no otantímero. Por que eu estou falando isso? Vocês têm que imaginar que a tubulação da veia cava está aqui e ela tem também uma prega, que nada mais é do que dobra desta serosa.
Não tem o nome de ligamento, deixou o nome de prega, mas é as mesmas estruturas. Então, ela mantém a veia cava nessa posição mais centralizada na cavidade torácica. Eu tô falando centralizada, mas vocês estão vendo que ela tá se jogando aqui para a direita, né? Aqui é a direita e aqui é a esquerda. E quem passa à esquerda aqui, esôfago. Né? O esôfago se joga à esquerda e à direita se joga a veia cava. Mas ela está mais ao centro, a veia cava, na cavidade torácica. Então, ela vai perfurar aqui pelo forame da veia cava e vai chegar no fígado. Outra coisa importante, nesse espaço aqui do mediastino caudal, preenchendo esse espaço aqui, nós temos o lobo acessório do pulmão. A gente vai estudar sobre ele em sistema respiratório. Legal? Esse lobo acessório a gente viu bem aqui, ó. Tá legal. Olha o nervo frênico, que lindo que tá aqui, ó. Ele vem, ele lá do pescoço, atravessa todo o tórax para chegar nesse músculo esquelético, que é o músculo diafragma. Beleza? Agora nós vamos entender esse arranjo do mediastino nessa imagem. Acho ela super didática para mostrar isso. Vocês têm que compreender que as serosas, elas são lâminas muito finas, mas extremamente resistentes. Quando vocês observam essa imagem, aqui é uma abertura do tórax, uma vista ventral. No antímero direito, então nós temos aqui coração, ventrículo direito, o pulmão com as suas lobações direito e o arco costal direito. Então aqui centralmente o mediastino, a membrana, né, que reveste esse mediastino, ou seja, a parede mediastinal, a pleura mediastinal, está íntegra, recobrindo, olha o ápice do coração, e aqui é diafragma. Ele está fixado, lembra daquela parede, olha, justamente dessa imagem aqui? Ó, justamente aqui que nós estamos vendo. É esta volta aqui da parede do mediastino que nós estamos observando nesta imagem. E aí ela reflete, ó, da pleura diafragmática, ela reflete e envolve e forma a parede do mediastino. Ela vai passar aqui por cima de coração e continua no centro do tórax. Neste caso aqui, a glândula timo, como é um filhote de cachorro, esse animal aqui é um filhote, ela tem uma glândula timo muito proeminente, bem grande. Todo esse tecido lobular aqui que vocês veem é a glândula timo. Ela está por baixo dessa pleura mediastinal, tranquilo? Outra coisa importante também, abaixo dessa parede do mediastino, nós vamos ter, envolvendo o coração, outra parede, que é o pericárdio. Eu vou explicar ele daqui a pouquinho. Então, o pericárdio também é outra camada de serosa que envolve este coração. O pericárdio ele tem uma parte serosa e uma parte fibrosa. Nessa vista direita do coração, especificamente aqui nós estamos vendo ventrículo direito e o átrio direito, nós estamos enxergando só a face visceral da serosa do pericárdio.
Aqui, o mediastino está cobrindo todo o pericárdio. A gente não está enxergando porque o mediastino está tampando ele. Na imagem a seguir, vocês já estão enxergando só o pericárdio seroso, né? Essa parte visceral. Observem que ele é bem brilhante. Quando vocês veem nas cavidades que tá brilhando, é porque tá revestindo por serosa. Ela tem essa característica. Ela produz líquido, ela é mais brilhosa mesmo. Ok, então aqui temos o pericárdio com a sua lâmina serosa visceral envolvendo este órgão. O resto do pericárdio ele foi cortado e retirado dessa peça, justamente para vocês observarem esses vasos da base do coração. Nós vamos ter uma aula só explicando os compartimentos do coração. Observem também o tubo traqueal chegando dentro da cavidade torácica, o próprio esôfago, né, que ele vai atravessar aqui pelo hiato esofágico para chegar no abdômen. Eu quero que vocês imaginem, aqui não tá dando para visualizar, porque precisava ter focado mais na hora de tirar a foto. Aliás, dá para ver, mas você precisa ter bastante fé aqui, o nervo vago. Na verdade, aqui é o tronco vago simpático. Ele tá aqui correndo entre a carótida aqui e esôfago no pescoço. Então, esse nervo vago, que o tronco simpático vai subir aqui pelo gânglio estrelado lá para o dorso, paralelo ao corpo vertebral, e aí fica só o nervo vago. Ele vai se ramificar em nervo vago dorsal e nervo vago ventral, correndo sempre paralelo ao esôfago, tanto direito como esquerdo. Então, o vago ele vem e faz duas subdivisões, dorsal e ventral, direito e esquerdo, e o esôfago está no meio. Tá? Lembra que o nervo vago ele é de origem do tronco encefálico, ou seja, ele é um nervo craniano e a função dele é parasimpática do sistema nervoso autônomo. E ele está coletando informações dos órgãos cavitários e levando para nível encefálico. A informação vai ser processada e também está trazendo a resposta para o que esses órgãos têm que fazer. Olha aqui, tanto que esse nervo não é comprido, né, gente? Sair do tronco encefálico para atingir as vísceras no abdômen. Beleza? Outra coisa que eu quero que vocês imaginem, não tá dando para ver na imagem aqui, mas vocês vão ter que imaginar, que nós temos vários linfonodos distribuídos aqui na região do mediastino. O linfonodo ele tem uma função de sentinela, uma função protetora, ele filtra a linfa e aí ele tá... Se vê um corpo estranho, uma bactéria, por exemplo, um vírus, ele já coleta e já fala, o que você está fazendo aqui? Cai fora, que não é o seu lugar, e já defende ali o organismo. Então, nós temos aqui vários linfonodos torácicos nessa região do mediastino, protegendo, né, de uma possível infecção generalizada. Lembra que nós temos tubulação de ar, e essa tubulação de ar está trazendo um ar do meio externo para dentro desse corpo. Significa que é um local de uma possível contaminação do meio externo para o meio interno do corpo. Por isso essa proteção com linfonodos. A mesma coisa vai acontecer com o tubo digestório.
Então, se o animal comeu o alimento, é o meio externo, que ele está entrando dentro desse corpo, esse alimento pode estar contaminado. Ou aonde o alimento estava está contaminado, enfim. Entrou para dentro desse corpo, todo o tubo digestório, ele tem várias cadeias de linfonodos com essa intenção de evitar que micro-organismos do meio externo entrem para dentro desse corpo. Então, é muito interessante esse mapeamento de linfonodo. Eu também gosto dessa imagem para vocês verem aqui o ápice do coração. Lembra que no Atlas eu mostrei isso para vocês, aquele Atlas virtual, né? Então tá aqui a ponta do coração, a região tifoide, ó, a região aqui do externo, e aqui a cúpula do próprio diafragma. Essa imagem do tórax suíno também é um suíno jovem, mas o que é bacana dela, né? É um corte transversal, vocês já fizeram essa atividade. Vamos reforçar aqui, deixa eu aumentar mais para vocês verem melhor a imagem. Então, vocês observem o ápice desse coração, aqui é um corte transversal, então essa aqui é a vista caudal e aqui é a vista cranial, então você pode encaixar, é do mesmo animal. Observe a posição da veia cava. Eu gosto de mostrar aqui. Então, a veia cava, ela está nessa vista cranial muito parecida. Ó, pega essa imagem, eu vou até copiar ela aqui. Deixa eu copiar ela. Acho que é melhor fazer o contrário, é melhor copiar esta imagem e colocar ela aqui. Deixa eu colocar ela aqui para vocês compararem. Olha a posição da veia cava e aqui a posição da veia cava. Eu acho legal vocês já irem fazendo essas correlações. Olha aqui o espaço do pericárdio, porque o nível de corte aqui é a nível de torácica, tá entre a torácica 5 e a torácica 7 esse corte. Aqui já é o final do mediastino caudal, tá um pouco mais caudal, porque aqui vocês estão vendo a lâmina do pericárdio. Aqui vocês não estão vendo a lâmina do pericárdio, vocês estão vendo um espaço vazio por onde o lobo acessório se encaixa. Do pulmão, ao pulmão, né? Então é um pouco mais caudal o corte para ficar idêntico a esse esquema aqui. Mas o que eu quero que vocês comparem vamos ver, esse aqui é uma vista mais cranial e aqui é uma vista mais caudal do tórax, para vocês verem o arranjo, como é que vai acontecendo essa organização tanto é que você tem aqui, olha, vasos que estão indo, vasos pulmonares. E aqui nessa imagem, você já não tem mais pulmão, aqui não tem hilo pulmonar aqui. Aqui você tem já o final da caixa torácica, vocês estão me compreendendo? Então é bacana, né? Ou seja, nessa imagem eu tenho mediastino médio, porque aqui eu tenho pericárdio. Lembra que ele encaixa aqui, ó. Aqui também, ó, o ápice do coração encaixa aqui. Então, aqui é membrana pericárdica, é pleura pericárdica, envolvendo aqui também esse coração. Então, ou seja, especificamente nós estamos vendo a face parietal da pleura pericárdica. E aqui nós estamos vendo a face visceral dessa pleura pericárdica. Ela vai formar um saco que vai envolver esse coração. Eu vou explicar isso no próximo slide. Ou seja, aqui é mediastino médio e aqui mediastino caudal.
reforçando, para ficar claro, faz uma linha aqui. Mediastino cranial vai da face cranial do coração até a cúpula pleural. O mediastino médio é onde está o coração. E o mediastino caudal é do coração até o final desse tórax. Mediastino cranial, mediastino médio, mediastino caudal, esse espaço aqui. E essa imagem é do mediastino caudal. Também podemos fazer outra divisão de mediastino. A gente pode chamar de mediastino dorsal e mediastino ventral. Também é uma possibilidade. Vocês veem um coração com o seu pericárdio, parte dele aqui foi rebatida. Lembra da história na aula teórica que nós vimos do balão? Então, tá aqui a minha mão, o coração, e aqui tá o balão. Então, ela empurra e é envolvida por esse balão. Esse balão vai formar um saco, que é o saco do pericárdio. É o que a gente observa aqui nesse desenho. Então, a parte azul é a serosa que está colada, que ela está revestindo o coração. É a parte mais externa desse coração, que nós chamamos até de epicárdio. O coração tem 3 divisões, que a gente, na histologia, né, vocês vão fazer uma biópsia lá na patologia, vocês não querem examinar esse coração. Vocês vão fazer um corte aqui do coração. O que vocês vão observar? Uma parte interna, chamada de endocárdio, uma parte muscular, que é o miocárdio, e uma parte externa, que é o que vocês estão enxergando aqui, que é o epicárdio. O epicárdio é essa lâmina visceral que cobre esse coração, até chegar na raiz da base do coração, onde saem os vasos sanguíneos. Então, o epicárdio é tudo isso que reveste o órgão, a parte mais externa desse coração. Aí ela reflete aqui e esse saco vai envolver esse coração. Ele foi rebatido para vocês enxergarem o órgão. Olha, nessa imagem aqui tá muito bonita, é o mesmo coração. Você tá vendo o saco que eu estou falando, pericárdico, né? Ele foi também cortado, eu estou puxando ele, e aqui eu puxei ele completamente para vocês observarem bem os átrios. Vocês veem o ventrículo e aqui o átrio. Nessa imagem você só enxerga os ventrículos. O átrio você não está dando conta de ver porque o pericárdio está revestindo. Então eu puxei e aí você observa o órgão em si. Observem que essa lâmina que é a parte mais externa do coração é o pericárdio seroso, lâmina visceral. E o saco, o resto do saco aqui, que forma um espaço virtual que é repleto de líquido, um líquido seroso, líquido pericárdico, essa parte tracejada é isso que vocês estão enxergando aqui. Esse saco, essa parede aqui, pericárdica, que ela internamente ela é serosa, ela é brilhante, que chama a lâmina serosa parietal, que é essa linha tracejada em azul, tá? Então, o que nós temos aqui? Serosa, lâmina visceral, serosa, lâmina parietal, é brilhante. Quando eu puxo esse saco e fecho aqui, que é esse caso, então essa parte externa aqui, você já tem esse pericárdio fibroso, que o pericárdio, a parte externa, ela é fibrosa, justamente para se conectar com o mediastino. Lembra que o mediastino está revestindo aí? Ó,
Ó, vou colocar essa imagem aqui para refrescar a mente de vocês, ó. Lembra daqui? Então aqui a gente não tem a parede do mediastino, tá recobrindo o coração? Então esta lâmina do pericárdio fibroso vai conectar com outra lâmina que vai passar aqui e vai separar o mediastino da cavidade pleural. Estão entendendo? Então, nós temos aqui uma parte fibrosa, pericárdio fibroso, tá escrito aqui. Que, claro, vai ter gordura, né? Um tecido adiposo que vai grudar, que vai pregar, que vai aderir a essa pleura mediastinal, ficando parecendo que é uma camada só. Eu estou falando tudo isso para vocês porque na hora que vocês abrem o corpo, né, para estudar, para fazer uma cirurgia, você vê uma membrana só, mas na verdade ela tem todas essas camadas que nós dissecamos elas. São bem aderidas uma na outra, mas é possível de você separar, de dissecar. Tranquilo? Até aí? Eu vou mostrar agora a parte de abdômen. Eu quero que vocês enxerguem primeiro na ave. Como que é a posição nos órgãos. Então, aqui nós temos o papo, esôfago. O papo é uma parte do esôfago, não é isso? A gente vai estudar na aula de estômago, na aula de digestório. Então, nós temos aqui músculo peitoral. Ó, vou tirar toda a musculatura, vou deixar a sombra aqui. Coração, pulmão com seus sacos aéreos. Fígado, os intestinos. Olha, pulmão e os sacos aéreos. Coraçãozinho. Eu tô mostrando esta imagem pra vocês terem noção da cavidade. Ó. Não tem diafragma. Agora eu vou tirar a parte do pulmão. Vou tirar os sacos aéreos. Ficou o coração, ó, o esôfago aqui, fígado e aqui o estômago, a moela, que é o estômago mecânico, junto aqui com o fígado. E a tubulação de intestino. Vocês terem noção nesse arranjo. Olha, o fígado ocupa boa parte da cavidade. Olha os intestinos. Olha a cloaca. Olha o rim é bem dorsal. Olha o rim aqui. E o pulmão também viria aqui. Deixa eu colocar o pulmão para vocês terem noção. Olha lá, o pulmão também é bem dorsal. Pulmão e rim. Então, revestindo estes órgãos aqui, nós temos a serosa, do mesmo jeito que a gente está estudando, com seus respectivos ligamentos, porque tem que manter os órgãos na posição. Tá, então aí no cavalo, o que nós precisamos observar é aquela questão do músculo diafragma. Vocês lembram que da cúpula aqui, vou tirar o intestino. E aí vocês observam esse arranjo aí da cúpula do diafragma. Preenchendo este espaço do abdômen, nós vamos ter tubo digestório, sistema urinário, tá aqui o rim, o ureter, a bexiga, que a bexiga já tá próxima aqui
Ela está, na verdade, o seu assoalho, o assoalho da bexiga é o osso pubis. Vamos observar bem ele aqui. Tá aqui, ó, bexiga urinária e o pubis. Deixa eu tirar os vasos sanguíneos. Então, aqui, ó, o ureter, chegando aqui na bexiga, e aqui o osso pubis. Aqui é a vagina, o útero. Então, observem que vagina, a uretra, o reto não está esquematizado aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele. Tá aqui, ó, reto. Então, boa parte do reto não tem peritônio, vagina não tem peritônio, nem uretra. Agora, quando eu falo parte da bexiga, ela tem peritônio, o útero com tubo uterino e ovário tem. Deixa eu tirar o digestório aqui. É revestido por peritônio e também parte do reto. Quando nós imaginamos essa serosa dando a volta aqui, ó, ela vai fazendo o que chamamos de recessos. Então, a gente vai ter um recesso entre o osso pubis e a bexiga. Então, o recesso vésico, aqui ó, vésico é de bexiga e pubis é o osso. Então, é pubovesical. Entre a bexiga e o útero, vésico uterino. Por que eu estou falando de recesso para vocês? A importância desses recessos é quem for trabalhar com reprodução, por exemplo, vai colocar uma probe. A probe é aquele transdutor onde tem o ultrassom aqui na vagina. Isso em grandes animais, a gente faz dessa forma, coloca a mão no reto, lembra do sistema digestório aqui. Então, isso em equinos e bovinos nós fazemos, coloca a mão no reto, vai puxar o ovário e trazer esse ovário para próximo, aqui é o recesso vésico uterino. Então, na vagina, com ultrassom aqui, na região de fundo de saco vaginal, você vai examinar o ovário, que o ovário foi tracionado para essa região, né? E aí você vai examinar, pegar os folículos que estão no ponto certo, que você quer aspirar para coletar o ovócito, e aí você vai sugar com uma agulha, né? Vai ter uma perfuração do fundo de saco vaginal, vai atravessar esse recesso, ou seja, perfura peritônio, para chegar até o ovário, no folículo ali, para você aspirar, tá? Também é interessante que vocês observem a posição desse rim em relação ao ovário. No caso aqui da égua é distante, mas se fosse carnívoros, esse ovário é bem próximo ali do rim. Então, nas cirurgias de castração, que vocês vão retirar ovário, tubo uterino e útero, é uma ovário histerectomia, ovário salpingo histerectomia. Ou seja, você vai tomia corte, você vai cortar ovário, a tuba, salpingo vem de tuba, e o útero é hístero, né? Então, ovário, salpingo, histerectomia. Ou você vai fazer só um procedimento no útero, vamos supor que esse útero está gestante, precisa fazer uma cesariana, né? Enfim, essa disposição dos órgãos, você já tem que imaginar como que é a organização deles. Eu falei em gestação, né? Imagina se esse corno aqui estiver gestante, ele vai pesar na cavidade, vai ocupando esse espaço abdominal. Agora vocês imaginam, com todos os intestinos, né? Ele vai se organizando de tal forma, vai empurrando essas alças. Por isso que uma fêmea gestante, ela urina bastante e defeca muitas vezes ao longo do dia.
Porque esses sacos de armazenamento, tanto da urina como do reto, ele não consegue ficar estocando por muito tempo. Então ele tem que ser evacuado devido à compressão do feto aqui dentro desse útero. Essa parte de peritônio, ela é fundamental para vocês. Vocês vão trabalhar na cirurgia. Quando você abre o animal, vocês vão ter acesso ao aumento maior. Nós discutimos isso na aula teórica, depois vocês revisem esse conteúdo. Mas até coloquei um texto aí, ó. Quando é realizada uma laparotomia é um corte ali da cavidade abdominal, é uma laparotomia exploratória. Você abre a cavidade para examinar lá dentro. Você está desconfiado que o animal está com um problema dentro do abdômen, vamos supor, a nível de duodeno. Você acredita que tem algum objeto estranho ou está tendo aderências. Enfim, você não tem certeza, aí você vai abrir para explorar e descobrir ou fechar o seu diagnóstico. Então, quando você realiza essa laparotomia e a cavidade abdominal é aberta, a primeira estrutura geralmente encontrada é o aumento maior. O aumento maior é aquela lâmina, aquela dobra de peritônio que envolve boa parte dos órgãos na cavidade abdominal. Ela é um antigo mesogastrodorsal que a gente estava discutindo na aula teórica. Ela é bastante vascularizada, rica em gordura e parece um avental. Ela sai principalmente ali da curvatura maior do estômago. Ela se dobra sobre o colo transverso e fica livremente ali na cavidade abdominal. Essa aqui nesse esquema tá mostrando, no caso aqui é o rumen, né, mostrando ela saindo dessa curvatura tanto do rumen como do abomaso e envolvendo aqui os intestinos. Também observamos em todos os animais você vai encontrar esse aumento. Olha o aumento, que lindo aqui. Uma peça fixada, né? Mas, enfim, nós temos aqui o fígado, né? O estômago vai estar aqui abaixo. Lembra que aqui é um antímero direito. Olha o lobo caudado com seu processo caudado e a impressão do rim. O rim direito, ele acaba empurrando esse lobo e tem a impressão do rim. O pâncreas, que está fixado no ligamento do duodeno descendente, ou seja, o ligamento que sustenta o duodeno descendente é o mesoduodeno. Olha a curva do duodeno transverso. Então, o duodeno ele é bem comprido nos animais domésticos, é diferente do ser humano, né, que é só um Czinho, ele é bem curto. Então, aqui nos animais a gente tem esse duodeno que se joga, ou seja, duodeno que desce, ele é descendente na cavidade, faz uma reflexão aqui perto da região pélvica. Agora eu estou mostrando aqui o jejúnio e o ilho, né? Ele se organiza aqui de uma forma que ele vai se dobrando para ocupar melhor a cavidade abdominal. Vejam, né? Olha o ligamento aqui, o mesojejum, né? Sustentando a alça de jejum. Olha o duodeno transverso. Estou puxando aqui as alças de intestino delgado. É bastante alça. Tudo sustentada pelo ligamento lá, ó, duodeno ascendente. Então, duodeno descendente, duodeno transverso e o duodeno ascendente. Então, duodeno, tudo isso aqui é ligamento mesoduodeno. Quando eu vou para o antímero esquerdo, ó, puxando aqui o aumento maior, tem que tomar bastante cuidado para não romper. Essa peça aqui tá
tá fixada no formol, depois foi desidratada no álcool, então o aumento acaba ficando mais frágil do que realmente ele é com o animal vivo. Então eu tô mostrando aqui já no antímero esquerdo a posição dos intestinos, né? Nós temos justamente aqui o duodeno ascendente se transformando em jejuno. Então, veja, ele sai do antímero direito, atravessa pelo duodeno transverso para o outro antímero esquerdo, e aí sim que ele vai dar origem aqui a jejuno, e vai se ramificando, tá? Jejuno, depois ilho, e aí sim vem para cólon descendente. Estou mostrando, olha o avental aqui do aumento maior, né? Ele recobre todas essas vísceras, ele fica aí, ele tem ele se movimenta tranquilamente nessa cavidade, bastante vascularizado. Você afasta ele para ter acesso aos órgãos, se for fazer uma castração, é a mesma, né? Tô falando em fêmea, que você abre a cavidade abdominal, você afasta ele e depois ele volta. Se você não voltar ele acaba voltando sozinho para recobrir essa cavidade. Produz bastante líquido. O líquido peritoneal é produzido boa parte por ele, devido a essa capilaridade que ele tem. Muitos vasos sanguíneos, muitos vasos linfáticos, a inervação. Ele também é um depósito de gordura, igual fêmeas gestantes, elas têm uma reserva energética a nível de aumento, de propósito, porque quando vai chegando mais pro final da gestação, ela não consegue comer na mesma quantidade que ela necessitaria de nutrientes. Então ela começa a retirar do seu próprio corpo para manter ali o feto, o desenvolvimento fetal adequadamente. E o aumento é um dos locais de reserva energética para a fêmea, tá? É muito interessante. Eu falei para as outras turmas, mas a nível de curiosidade, como aqui é uma região que libera muito líquido e também produz muito líquido, a cavidade abdominal, ela já foi utilizada antigamente como uma forma de diálise. Hoje se faz a hemodiálise, né? A pessoa vai né, pela via sanguínea, você joga o líquido e aí para fazer a filtragem de rim, né? Isso é uma hemodiálise. Mas antigamente as diálises eram feitas via cavidade abdominal. Então se jogava o líquido aqui, esse aumento era responsável por captar a maior parte desse líquido e aí sim fazer toda essa filtragem a nível de rim e depois coletava novamente o líquido. Depois que desenvolver a máquina da hemodiálise. Eu estou explicando isso só para vocês terem a noção da dimensão, a importância que tem o aumento. Ele também tem uma função cicatricial interessantíssima. Ele tem um poder de formar novos vasos, que a gente chama isso de angiogênese, de formar novos vasos. Essa capacidade dele pode ser utilizada em alguns... Você pode retirar um retalho desse aumento e utilizar em algumas cirurgias. Vocês vão discutir isso aí depois lá quando vocês estiverem fazendo essa disciplina de cirurgia, mas é uma possibilidade interessante. Tanto a nível abdominal, você fez uma cirurgia aqui mesmo, vamos supor, tinha um corpo estranho que a nível de jejum, você retirou ele e para fazer o reparo nos seus pontos, você coloca uma parte do aumento aí também para facilitar, acelerar esse processo cicatricial. É uma possibilidade interessante. Lembrando que quando vocês
abrem a cavidade ou abre algum órgão desses aqui, você precisa reconstruir esse peritônio, senão você vai levar aderência. Lembra que o peritônio é de origem mesotelial, portanto, se ficar exposto o órgão, as outras túnicas desse órgão, ou se a musculatura esquelética da parede do abdômen ficar exposta, você não suturar o peritônio parietal, né? Você pode levar a aderência desse órgão naquela região onde você não suturou. E aí tem que abrir novamente o animal, soltar onde teve essa aderência, com muito cuidado, e refazer esse processo cirúrgico. Então, cavidade abdominal, nós procuramos não ficar abrindo demais. Eu tenho uma amiga que fala, né? Se fosse para abrir, tinha zíper. Então, a gente evita ficar remexendo na cavidade. Mas, enfim, nós somos aqui da veterinária, então, determinados casos, ele é cirúrgico, não tem como, né, gente, para salvar a vida daquele animal. O fato é que o peritônio, ele tem uma capacidade enorme de cicatrização e também de manter a cavidade úmida e lubrificada. Porque vocês imaginam a movimentação só de alça intestinal aqui dentro da cavidade. No movimento do peristaltismo, né, vocês imaginam que cheio de bolo fecal e aí ele transitando dentro desse intestino. É muita movimentação. E para evitar lesão, imagina o atrito de uma alça com a outra. Se não tivesse lubrificação e se não tivesse essa serosa, que ela é lisa, ficar roçando uma alça na outra poderia levar essa fricção a ralar, vamos dizer, a expor as túnicas, uma túnica muscular, por exemplo, e aí você teria muita aderência. Então, você não vê esses casos assim, devido a essa lubrificação do líquido peritoneal, por exemplo. E esse líquido, gente, ele tem muitos nutrientes. Tanto é que existem alguns relatos de embriões que, em vez de ir para o útero, ele caiu dentro da cavidade abdominal e conseguiu vir a desenvolver ali um feto, devido a essa nutrição que ele pega ali do abdômen. Olha que louco, não é verdade? Outra possibilidade também é, em alguns casos, isso em ser humano, você faz a cirurgia cerebral, né? Te retira a calota craniana e aí você tá com, vamos dizer, com essa calota e pele, osso e tudo ali, tudo tecido vivo, mas você fez a cirurgia a nível cerebral, o cérebro tá inchado, não dá para encaixar. Aí você coloca esse tampo da cabeça, vamos dizer assim, dentro do abdômen, para que esse tecido continue vivo, até diminuir o edema a nível cerebral, e aí sim você poder encaixar e fazer e suturar, né, a calota craniana, né, todo aquele tecido de pele, osso, enfim, as meninges, enfim, na cabeça da pessoa. Então, também é uma possibilidade colocar ali no abdômen. Algumas cirurgias também de enxerto em mão, algumas queimaduras muito graves, também é uma possibilidade, né? Você, vamos supor, fez um enxerto e aí coloca a mão dentro do abdômen, sutura, ela fica lá dentro até dar um tempo de ter essa cicatrização. São todas curiosidades, tá, pessoal, que eu tô falando para vocês, apesar de ser humano, mas para vocês terem a dimensão da importância que são as serosas e todo esse arranjo, né, toda essa produção de líquido
e que ela é responsável aqui dentro da cavidade. No caso, estou falando aqui abdominal. Voltando lá no exercício. Então, vem aqui perguntando: o que é peritônio parietal? O que é peritônio visceral? Eu tenho... É o mesmo arranjo das pleuras. A ideia é que vocês compreendam que esses ligamentos, eles nada mais são do que dobra da serosa. Então, tá aqui. Então, nós temos aqui essa lâmina dupla. Por isso que esse intestino, ele tem movimento lá dentro. Não só o intestino, né, gente? O estômago, a próprio útero, a bexiga. Então, eles conseguem movimentar dentro da cavidade, né, devido a esses ligamentos. Na hora que vocês forem fazer cirurgia, né, vocês têm que respeitar esses ligamentos. E no caso do intestino, vocês vão fazer uma incisão na borda que a gente chama antimesentérica, né? Ou seja, uma borda que está ao contrário do mesentério, porque a ideia ali é menos vascularizado do que na borda mesentérica, na borda do ligamento. Pessoal, falando em mesentério, eu falei do mesoduodeno, mostrei lá no vídeo para vocês, tá muito bonito naquela peça. O ligamento sustenta o intestino duodeno, é o mesoduodeno. O ligamento que sustenta o intestino jejuno é mesojejuno. Do ilho, mesoílio. Do cólon ascendente, mesocólon ascendente. E por aí vai. Como jejuno e ilho, vocês viram no vídeo, ele tem uma grande extensão, igual lá no cachorro que eu mostrei para vocês, né? A maior parte dos intestinos são os intestinos jejuno e ilho. Eles têm uma função de absorção de nutrientes enorme, por isso é que eles têm uma grande extensão para possibilitar mais que a mucosa absorva esses nutrientes do processo todo de digestão dentro desse tubo digestório, certo? Aí, o ligamento mesojejuno e mesoílio também pode ser chamado de mesentério. Quando eu falar, olha o mesentério aqui, já pode saber, é mesojejuno ou mesoílio. Vocês viram que o mesoduodeno, que faz parte também do intestino delgado, é o duodeno, né? O mesoduodeno, ele não está nesse rol do mesentério porque ele tem uma fixação própria dele. Ele é muito preso ao dorso da cavidade e isso é importante para vocês saberem, para entender uma imagem, por exemplo, de uma ultrassonografia, uma radiografia da cavidade abdominal. Eu mostrei lá no vídeo para vocês entenderem, o duodeno ele é mais dorsal, ele é mais preso, ele não tem tanta mobilidade como o jejuno e o ilho tem. Por isso que o mesentério, a gente chama mesentério, é o mesojejuno e o mesoílio. E esse mesentério, ele está preso, a sua raiz do mesentério, ela está fixada bem ali naquela região do rim. Lembra no atlas virtual que eu mostrei para vocês agora? Que fiquei, olha que tal o pilar do diafragma, nós temos o rim aqui, o rim direito e o rim esquerdo, a aorta tá passando aqui, a veia cava também chegou até aqui. Então aquele local é aonde nasce esse ligamento mesentérico, é onde o intestino primitivo empurrou o celoma. Lembra o antigo peritônio, ele chamava tudo de cavidade celomática, toda a membrana serosa ali era o celoma.
Então empurra ali essa serosa que vai formar esse mesentério. E esse intestino primitivo, nessa parte, forma o duodeno, jejúnio e o ilho. Certo? O intestino grosso, aí a gente já tem os mesocólons, o mesoceco, mesorreto. Mas jejúnio e ilho acabou ficando mesentério. Por que eu tô falando acabou ficando? Porque antes tudo era mesentério. Meso, que é ligamento, entero de intestino. Então tudo era mesentério. E quando esse animal termina o seu processo de organogênese, e aí você já tem divididos, você já sabe, esta alça aqui é duodeno, esta alça aqui é colo transverso. Então, quando termina esse processo de formação dos órgãos ali no feto, aí sim a gente já tem os nomes desses ligamentos para cada órgão especificamente. Mesojejunum, mesoílio, mesocolo descendente. Mas aí, como a extensão de jejúnio e ilho é muito grande, ficou mesentério para mesojejúnio e mesoílio. Então, se você resolver falar que é o mesojejúnio, tá certo. Ou falar mesentério. A gente costuma falar mais mesentério porque macroscopicamente é complicado você separar o jejúnio de ilho. Tem alguns macetes, é possível, mas é mais difícil. Na histologia é tranquilo. Você olha a mucosa, você olha as túnicas, né, do intestino jejúnio e a do jejúnio e do ilho, você já bate o olho e já se separa. Principalmente porque você enxergou placas de pé e eu falei assim, não, isso aqui é ilho. Ou o tamanho da mucosa, né, a altura das pregas ali. Então é tranquilo você separar jejum de ilho na histologia, mas na macroscopia nós temos uma certa dificuldade, a gente vai discutir isso na aula de intestino. Estou contando toda essa história para vocês, para falar que nós utilizamos mais o termo mesentério do que mesojejum e mesoílio. Tudo bem? Peritônio diafragmático. Recesso aqui, ó, tá vendo? Peritônio diafragmático, ele vai dar uma volta e vai envolver o fígado. Peritônio visceral. Esta volta aqui, ele faz ventro-dorsal, é o ligamento coronário. Ligamento coronário, porque ele parece uma coroa aqui em volta desse fígado. Como se fosse uma carequinha, né? Aí ele deram o nome de coronário, gente. Olha, eu só estou replicando o que a Nomina está nos dizendo. Então, essa área onde ele reflete, tanto a direita como a esquerda, forma um espaço no centro entre os ligamentos coronários que não tem peritônio, claro. E esse espaço ele está grudado, ele está aderido ao diafragma. Então, o fígado, pessoal, ele tem esses ligamentos que sustentam e também é preso ao diafragma na área desnuda, área nua ou área desnuda, que é aonde vai passar a veia cava, exatamente aí. Lembra que a veia cava vem lá da cavidade abdominal, no centro, mais jogada à direita, certo? Então ela perfura aí pelo forame da veia cava e dá uma volta pelo fígado, na área desnuda do fígado, até chegar na lombar e ficar ali parceira ali da aorta abdominal, fica paralelas ali, né, no dorso. Então, eu quero que vocês imaginem, gente, ó, no tórax, vindo aqui a cava, perfurou, aí lá na área desnuda ela vem e faz essa curva aqui até chegar aqui próximo do rim, na verdade está mais lá interno, né? Junto com a aorta, nessa região aqui de lombar, o início de lombar. Ok. Entenderam a história do ligamento coronário, dando a volta aqui, prendendo? Então,
tanto direito como esquerdo. Vem, ó, fígado, desculpa, diafragma, aí faz o ligamento coronário, aí vem peritônio, visceral e em volta do fígado. Então, o ligamento coronário, ele vai ventrodorsal e depois ele se espalha. Parece um triângulo assim, ó, dorso lateral, prendendo o fígado dorsolateralmente na cavidade. São os ligamentos triangulares. Ele se espalha e se prende. Não tá dando para observar aqui, porque teria que afastar aqui o lobo caudado para vocês enxergarem. Mas imaginem que esse ligamento coronário, ele vai, e depois ele se joga como uma lâmina triangular, tanto no antímero direito como no esquerdo, para firmar bem este fígado no dorso da cavidade, dorso lateral. Outro ligamento que existe no fígado já é ventral, que aqui está rompido, mas é o ligamento falciforme. Ele vem da região umbilical, faz uma lâmina e vem parar aqui no fígado. Pelo ligamento falciforme, pessoal, é onde passa o ligamento redondo do fígado, que é a antiga veia umbilical, que se fecha, né, trazendo muitos nutrientes para o feto. A gente vai ver isso em circulatório. Então, essa veia umbilical, depois que ela não tem mais nenhuma necessidade, porque não tem mais cordão umbilical, ela fecha, ela de tecido fibroso e se torna o ligamento redondo do fígado, correndo aí, sustentada por esse ligamento falciforme, como se fosse uma foice que vem nessa região chifoide. Por isso que nós não fazemos punção de abdômen na região cranial aí, nessa região chifoide, principalmente ali nos carnívoros. Esse ligamento ele é mais proeminente aqui e tem mais gordura. Aqui ele foi rompido, na hora que a gente abriu o cadáver, ele foi rompido. Na face visceral, porque eu expliquei na face diafragmática do fígado, expliquei os triangulares prendendo dorso lateralmente e expliquei ventralmente com ligamento falciforme. Na face visceral desse fígado, ou seja, a face que ele é voltada para as vísceras, que é essa face aqui, eu vou ter aí o aumento menor. Aumento menor, pessoal, lembra que ele tem dois ligamentos para formar o aumento menor? O antigo mesogastro, ventral, que aí ele vai formar o ligamento que prende fígado ao estômago na curvatura menor e fígado no duodeno. A gente viu isso na teoria. Então, o ligamento hepatogástrico e o ligamento hepatoduodenal, formando o aumento menor na face visceral. Dessa forma, eu fechei todos os ligamentos que sustentam o fígado dentro da cavidade, na região cranial do abdômen. Por isso que ele consegue se manter nessa posição, mesmo com o diafragma empurrando ele, mesmo com os intestinos empurrando, o rim, o estômago, né, que ele fica se movimentando o tempo inteiro aí dentro da cavidade, né? Mas ele não desmorona na cavidade, apesar de ser uma glândula muito pesada e grande na cavidade abdominal, devido a esses ligamentos. Olha que interessante, suspendendo ele aí dentro. Tchau!